Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais uma escola dominical. Antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa oração? Vamos lá? Senhor, obrigada por esse dia, pela nossa vida, a vida da nossa família. Te agradecemos por estarmos aqui reunidos para aprender da sua palavra. Que o Senhor possa abrir a nossa mente e coração, Senhor, para sempre aprender mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. Na aula de hoje, continuaremos falando sobre as parábolas de Jesus. Antes de tudo, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 13, versículo 31 e versículo 32. Vamos ler juntos? E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do joio e do trigo. Vem comigo! Vocês já pensaram como existem pessoas diferentes uma das outras? Existem pessoas compreensivas e pacientes, outras agressivas, invejosas e que não gostam de ver a felicidade do outro. Jesus, certa vez, contou uma história para explicar o que acontece com as pessoas que insistem em prejudicar seus irmãos. E a parábola do joio e do trigo é a seguinte. Certa vez, um semeador saiu para semear grãos de trigo no seu campo. Estava feliz por ter trabalhado o campo e porque logo o trigo seria transformado em pão e serviria para alimentar muita gente. Havia um homem que não gostava do semeador e então armou um plano para prejudicá-lo. Teve a ideia de semear pedras no campo de trigo. Mas ficou com medo, pois alguém poderia retirá-las e o plano iria por água abaixo. Então, ele resolveu semear joio junto com o trigo. O joio é uma planta muito parecida com o trigo, mas não serve como alimento, podendo até envenenar quem se alimenta dele. À noite, quando o fazendeiro dormia, ele entrou no campo e semeou o joio no meio do campo de trigo. E depois de alguns dias surgiram as espigas de milho, mas também o joio. E os trabalhadores do fazendeiro, vendo o que havia acontecido, foram correndo avisá-lo. O fazendeiro já havia descoberto tudo e disse: "Olha, foi um inimigo que fez isso." "Mas, senhor, podemos arrancar o joio?" perguntaram os trabalhadores. "Não. O joio é muito parecido com o trigo, e vocês poderão arrancá-lo também. As raízes dos dois se entrelaçam. Deixem que cresçam juntos o joio e o trigo. Na época da colheita, colheremos primeiro o joio para queimá-lo, e depois juntem o trigo no meu celeiro." Então vamos entender um pouquinho melhor sobre essa parábola. O semeador pode ser comparado a Jesus, que semeia os bons ensinamentos, o bom trigo. O campo é o mundo onde vivemos. O trigo são pessoas que seguem seus ensinamentos e são úteis ao próximo, comparadas à boa semente. O joio é comparado às pessoas que envenenam, que fazem mal, que provocam infelicidade. O inimigo são as pessoas que são ainda imperfeitas e têm egoísmo, violência, orgulho, intolerância e inveja, e semeiam o mal, jogando irmãos contra irmãos, para que briguem, se desentendam. É o egoísmo, a violência, o orgulho, a intolerância, a inveja. E a colheita, crianças? Pode ser felicidade, paz, amor, beleza, para aqueles que ajudaram e fizeram boa plantação. Mas para os que não, que fizeram plantação ruim, pode ser sofrimento, tristeza, solidão.
O joio, crianças, parecido com o trigo, quer dizer que externamente, pela aparência, podemos confundir as boas pessoas com as más pessoas. Só os reconheceremos pelas suas atitudes. E é isso, crianças. Podemos então também entender que o trigo e o joio devem crescer juntos, para que os maus, considerados joios, possam aprender com os bons, os trigos. E é isso, crianças. Podemos entender na lição de hoje que há o joio e o trigo crescendo juntos. E o trigo, sendo bom, deve ser um grande exemplo para os maus, considerados joios. Então, crianças, essa foi a nossa lição de hoje e que você possa ser exemplo para muitos outros amigos. Combinado? Nos encontramos aqui na semana que vem para mais uma lição da Escola Dominical. Beijos e até lá!